Prosseguimos com a programação Manancial, damos continuidade. Hoje nós estamos aqui com muito prazer falando sobre o tema Vinde e Vede um Homem. É a referência de Jesus Cristo por parte daquela mulher conhecida na Bíblia como a mulher samaritana. Jesus teve um encontro com esta mulher no Poço de Jacó. Capítulo 4 do Evangelho de João narra esta bela história bíblica, este belo encontro em que isto foi decisivo na história desta mulher. Ela foi impactada pelas palavras de Jesus Cristo. Aliás, impactar o homem com a sua palavra, com o seu discurso, com a sua mensagem, é a peculiaridade de Jesus Cristo. Toda vez que o homem, que a pessoa honestamente, sinceramente, é alcançada pela palavra de Jesus, ela é impactada, porque a palavra de Jesus é palavra de autoridade, é palavra de poder, é palavra de verdade, não de engano, não de mentira, não de ilusão, mas é uma palavra real, trazendo a realidade humana à tona, à luz, revelando a necessidade real do homem. E obviamente que quando ele traz a realidade do homem à tona, revelando a sua necessidade, paulatinamente, concomitantemente, simultaneamente, ele traz a solução aos problemas do homem. Foi esta a palavra, a vertente, a porta aberta que Jesus estabelece diante desta mulher. Quando ele diz lá, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, o verso 25, Jesus, ele suscitou nesta mulher um conhecimento que ela possuía. Verso 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Veja, ela tinha conhecimento dos profetas do Velho Testamento que falavam a respeito da vinda e manifestação de Jesus, o Messias, o Cristo. E ela então argumenta, revelando a Jesus este seu conhecimento. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem e quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Verso 26. Disse-lhe Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Jesus se revela como sendo o Messias. Jesus se revela como sendo o Messias. E o que as Escrituras, o Velho Testamento e Novo Testamento, anunciam a respeito de Jesus? Qual seria o seu ministério? Qual seria a sua obra? Por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 9, verso de número 6, quando o profeta diz que o seu nome seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz. Em toda a Escritura Sagrada, de uma parte a outra, o centro da mensagem é apontando para Jesus, é falando sobre o Messias, é falando sobre o Cristo. Então, esta mulher demonstra ter um conhecimento a respeito do Messias. E aí ele, então, definitivamente se revela. Sou eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Então, Jesus suscita naquela mulher a sua condição, a sua realidade, a sua necessidade, né, de humanidade, de pecaminosidade, de debilidade. E agora ele então se apresenta, sou eu o Messias, eu que falo contigo. O papel do Messias seria salvar, trazer a salvação aos homens, trazer a salvação aos homens. No capítulo anterior deste mesmo evangelho, no verso de número 16, naquela passagem bíblica clássica, muito conhecida, muito familiar e muito falada, citada, não é? A Bíblia diz,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ministério do Messias se resume nesta passagem, nesta palavra. O ministério de Cristo se resume nesta parte bíblica, neste texto da Bíblia, quando ele então diz, porque Deus amou. A manifestação do ministério de Jesus, da obra de Jesus, revela o grande amor de Deus, o insondável amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, amou de tal maneira que este amor se revela sacrificial, um amor doador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus diz para aquela mulher, sou eu o Messias que você estava sabendo que viria, estava esperando você, seu povo, que traria e revelaria toda a verdade, sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, dando sequência ao texto, e se maravilharam de ver Jesus conversando com aquela mulher samaritana. No entanto, ninguém questionou coisa alguma, não é? Perguntando por que estava a falar com aquela mulher. Então, no que os discípulos chegam, a Bíblia nos mostra que a mulher então deixa o seu cântaro, vai à cidade e anuncia aos seus vizinhos, aos seus conhecidos, aos seus familiares, aos contemporâneos, seus contemporâneos e patrícios, e ela então, chegamos de fato agora no verso de número 29, que foi o texto que nós lemos na abertura do nosso programa, que fundamenta a programação desta noite. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Então eu quero chamar a sua atenção, amado, à medida que nós trilhamos aqui os versos do capítulo, chegamos aqui ao verso de número 29, no verso 30, diz o texto, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que são preciosas nós atentarmos na passagem bíblica para a nossa edificação, para a nossa orientação, para a nossa direção espiritual. Pelo menos eu quero aqui discorrer sobre quatro situações, 4 verdades aqui reveladas nesta passagem bíblica que eu gostaria de, ao longo da programação, compartilhar com você, conversar com você, dialogar com você. A primeira delas, talvez 5 coisas, 4, talvez 5 textos, 5 assuntos, 5 coisas que nós vemos aqui extraordinariamente explícitas, reveladas nesta passagem bíblica. A primeira delas, veja, quando Jesus chega ao poço de Jacó, quem estava ali no poço de Jacó? Uma mulher e ainda samaritana. Como eu já mencionei lá no bloco inicial, os samaritanos não tinham diálogo com os judeus, havia uma barreira, havia uma muralha que os dividia, que os separava, de que pudessem usufruir de uma comunhão, de um contato, de uma comunicação entre ambos os povos. Havia ali algum problema surgido no passado, conflitos de crença, conflitos de visão e perspectiva, de se entender a aplicabilidade da lei. E então estes povos se separaram. Os samaritanos eram um povo isolado em relação ao povo judaico. Jesus, veja, o ministério de Jesus, ele veio para pôr fim em qualquer barreira. Jesus veio para unir as pessoas.
Jesus veio para aproximar as pessoas. Jesus veio para promover a comunhão entre as pessoas. A separação, a divisão é fruto do pecado, é fruto da desobediência, é fruto da cegueira, é fruto da falta de entendimento, é fruto da falta de abertura para Deus. À medida em que o homem resiste a Deus, ele vai levantando muralhas à sua volta, ele vai levantando obstáculos à sua volta. Aliás, o profeta Isaías, ele fala que os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então o homem, nesta condição de distanciamento de Deus, ele levanta muralhas por toda parte. Era o que acontecia entre esses povos, samaritanos e judeus. Jesus então veio revolucionando a história, revolucionando as culturas. E ele então se aproxima, quebrando o paradigma, quebrando o obstáculo e dirige a sua palavra àquela mulher. Tanto é que ela, surpresa, tanto é que ela, não é, de boca aberta, ela fica pasma e aí ela questiona, obviamente, porque Jesus em todos os seus trejeitos, suas vestes, sua maneira de falar, de se comunicar, de caminhar, de ser, ele se revelava um judeu, obviamente. Ele era de uma linhagem judaica, seu pai, sua mãe, sua família, era uma família judaica. E, obviamente, então, Jesus, ele portava os hábitos, costumes, os jeitos judaicos. Então, ela identificou imediatamente quando ele dirige a sua palavra a ela. E ela diz, como você, sendo judeu, diriges a minha palavra, não é? Jesus chegou pedindo água. Jesus chegou pedindo água. E aí ela então fica estarrecida, boquiaberta, né? Querendo, como assim? Verso de número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como tu pedes a mim, que sou mulher samaritana? Jesus então respondeu, disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele te daria água viva. Então, a muralha ali, o obstáculo, a barreira foi superada. Jesus então provocou aquela mulher, dirigiu a sua palavra àquela mulher e abriu a porta do diálogo. Quando ele então faz esta colocação, se tu soubesses conhecer os dons de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso de número 11, e então ela responde, não é? Agora o diálogo foi iniciado. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Jesus suscitou nela esta curiosidade, este desejo, ele incitou, na verdade, instigou esse desejo de saber, né, da parte dela, de saber sobre esta água da vida. Então, a primeira coisa que eu observo aqui nesta passagem bíblica, meu amado telespectador, é justamente este trabalhar de Jesus em romper com as barreiras, com os obstáculos, com os impedimentos. Jesus vai no sentido de pôr por terra toda a barreira e estabelecer a comunhão, e estabelecer a aproximação, e estabelecer o agregamento, não é? Agregar, trazer as pessoas para perto dele, para junto dele, para estar com ele. É uma primeira coisa que nós queremos nesta noite enaltecer. Este é o ministério de Jesus, esta é a obra de Jesus. Eu quero dizer a você que me assiste nesta noite, Jesus quer te ter
perto dele, quer te trazer para perto. E nesse sentido ele opera, ele trabalha para que de fato qualquer barreira que exista caia por terra e você possa efetivamente, como esta mulher, ser incitado a conhecê-lo de perto, conhecê-lo mais e mais. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos aqui com